lugar. Eu estava dentro de uma festa, de um churrasco de confraternização do Natal, quando aqueles demônios começaram a manifestar naquele rapaz, e só ele sabia o que estava acontecendo, ninguém na festa percebeu, e ali eu estava dialogando com aqueles demônios, repreendendo, e o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, quando eu trouxe essa mensagem aqui, irmãos, que fala de sabedoria, a gente logo leva para o lado de um personagem na Bíblia que muitos vão entender por quê. Salomão, o homem mais sábio que existiu dentro da Bíblia e até hoje, e o homem mais rico também. Não haverá outro homem mais rico do que Salomão na terra, assim diz Deus. Só que a história de Salomão é uma história que começa muito bem, mas só que ela termina com um final muito ruim. Quando falaram que o culto é de jovens, eu comecei a entender a mensagem que Deus estava trazendo aqui. Aqui, Salomão, quando ele recebeu o último conselho do pai dele, Davi chegou para ele e falou da seguinte forma: filho, guarda os mandamentos do Senhor, os estatutos, o seu juízo e dê testemunho, e as leis de Moisés, os mandamentos, as leis de Moisés. Só que hoje, irmãos, meditando nesta palavra, a gente começa a perceber que muita gente está vivendo um cristianismo sem Cristo. Nós estamos começando a colocar a Bíblia debaixo do braço, e o nome dessa Bíblia está sendo Rexona, porque ela só entra debaixo do braço e mais nada. Chega em casa, a gente larga essa Bíblia de qualquer jeito lá e fica até o próximo culto. A gente esquece de abrir essa Bíblia. Sendo que quando a gente compra uma máquina de lavar roupa, um micro-ondas ou qualquer outro aparelho, junto com esse aparelho vem um livrinho que vem escrito um manual de instrução. Só que muitas vezes a gente já sabe, é só ligar aquele aparelho na tomada que ele vai funcionar, não preciso nem de ler. Eu tenho certeza que muitos aqui nem lêem aquele manual de instrução. A gente enfia na tomada. Nós achamos que nós somos crentes e nós precisamos de ler Bíblia, o manual de instrução do crente. É aqui que está a nossa vitória. É aqui que está a vitória do crente, do povo de Deus. Por que nós não estamos vencendo na vida? Por que nós caminhamos dia a dia e as coisas não estão acontecendo na nossa vida? Por quê? Por que a gente pede e as coisas não acontecem? Porque nós não estamos prontos para receber a bênção de Deus. Só quando nós estivermos prontos para receber a bênção de Deus, que as coisas vão começar a acontecer. Salomão, ele podia pedir tudo na vida, porque ele recebeu um reino. Olha o que é ser um rei. Vocês imaginam de repente alguém chegar para vocês e falar bem assim: você vai ser o governador do estado, você vai ser a governadora do estado. O que vocês iam pedir de primeiro? Eu quero ter um carro, eu vou comprar logo uma mansão, eu vou fazer o melhor para mim. Só que Salomão, ele pediu sabedoria. É aí que está nosso erro, irmãos. Ele pediu sabedoria porque ele, sendo muito jovem, ele viu que ele não tinha condições de cuidar daquele povo. Agora vocês imaginam vocês cuidando, não precisa ser do estado, só do bairro de Feu Rosa. Vocês cuidando desse bairro, como seria? Vocês teriam condições de cuidar do bairro? Todo dia alguém na casa de vocês reclamando: está faltando gás, a minha compra não está dando, o vizinho está batendo na minha mulher, e isso e aquilo. Como é que seria a vida? Nós teríamos que ter um pouquinho de sabedoria. E a sabedoria, ela começa no temor ao Senhor. No livro de Provérbios fala, glória a Deus, que o temor ao Senhor é o princípio do saber. Só que o temor, o que é o temor ao Senhor? É o respeito, irmãos. É ter zelo pelas coisas de Deus. É viver um cristianismo puro. É a essência do amor de Cristo. Isso nós estamos perdendo no dia a dia. Eu fui para o encontro face a face com Deus, e quando eu cheguei no encontro, eram 3 dias dentro de um sítio. No terceiro dia, Deus não tinha falado nada comigo ainda. Eu falei: gente, tem alguma coisa errada, Senhor, o Senhor não fala comigo. Já tem 3 dias que eu estou nesse sítio. Eu estava de pé em uma oração dentro da palestra, e o Senhor me mostrava um muro, começava do meio das minhas pernas e ia até o altar. E de um lado pulava gente do lado de cá, e desse lado pulava do lado de cá. Essa foi a revelação que Deus me deu. E depois veio uma voz e falou assim: esse é você hoje, em cima do muro, com
como é que você quer que eu faça alguma coisa na sua vida se você está em cima do muro? E naquele muro eu via pessoas saindo da presença do Senhor e pessoas vindo da presença do Senhor e eu em cima do muro. Irmãos, tem muita gente lá fora esperando uma palavra de sair da boca de vocês. Deus está querendo usar vocês de uma forma sobrenatural. Vocês não têm noção. O irmão aqui perguntou ali para mim: você é diácono, você é presbítero, é pastor, para me anunciar? Você falei: não, sou um adorador, sou um membro. Só que o Senhor, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Ele me levou para Goiânia para ganhar um pai de santo. Ele quer usar vocês para fazer alguma coisa para Ele, ou Ele vai ter que descer com anjos aqui na terra. Eu estou tomando a direção aqui que meu esposo já foi embora, irmãos. Eu estou na direção de Deus. Glória a Deus. Eu estou nem olhando para meu esposo, porque eu já sei que ele já foi embora. Glória a Deus. É mesmo o negócio. Quando eu pisei nesse altar aqui, eu senti um fogo de Deus aqui, pastor. Deus está nessa casa. Aleluia, Jesus. Deus está nesse lugar. Muitas vezes a gente fala dessa forma e as pessoas ficam: Deus está aqui. E ninguém dá glória a Deus. Agora, quando está em cima do trem elétrico, grita aí, povo! E aqui eu estou falando que Deus está nessa casa, vocês estão cantando. Aleluia. Isso é motivo de nós adorarmos o Senhor. Isso é motivo de nós chamarmos Deus para a nossa presença. A palavra do Senhor, lá no livro de Provérbios, fala que o nosso coração há muitos propósitos. Realmente tem muitos planos na nossa vida. Mas os conselhos do Senhor permanecerá. Quais são os propósitos que vocês têm dentro da casa de Deus? O que é propósito? É o alvo, a meta. Qual é a minha meta dentro da casa de Deus? Qual é a minha meta do cristianismo? O que eu quero na presença do Senhor? Vocês já pararam para pensar o que eu sou na presença de Deus? O que eu quero fazer na casa de Deus? Qual é o meu propósito aqui nesta igreja? Ou simplesmente a gente vem para um culto, termina um culto, nós vamos para casa. Aí amanhã tem culto, depois casa. E a gente vai vivendo a vida como aquela música mundana. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a vida vai levando e as coisas vão acontecendo. Irmãos, Deus se agrada em propósito. Deus se agrada em meta. Nós temos que ter uma meta, fazer, foca uma meta. E busca essa meta, irmãos. Foi assim que Salomão começou a caminhada dele. Porque Davi queria construir um templo para guardar a arca da aliança. Porque até então a arca vivia em tabernáculo, em uma tenda. Só que Deus falou para Davi da seguinte forma: essa não é a sua função não. A sua função é guerrear, porque tem muitos inimigos em nossa volta, do povo de Israel. Essa missão é para outra pessoa. Isso quer dizer que cada um de nós já temos uma missão. Aleluia. Vocês já procuraram para entender qual é a sua missão aqui na terra? Vocês já fizeram uma oração para Deus: Senhor, qual é a minha função aqui na igreja? O Senhor quer me usar onde aqui? O Senhor quer me usar naquele banco ali, naquela bateria? O Senhor quer que eu seja um pregador? Você quer que eu seja o que, Senhor? Vocês têm que começar a procurar uma posição na casa de Deus. Não viva de qualquer forma na casa de Deus. Simplesmente venha para cá e vai para lá e vem para cá e acham que são cristãos. Davi falou para Salomão da seguinte forma: guarda meus mandamentos, guarda meus estatutos, seu juízo e dê testemunho. Só que nós somos limitados, nós somos finitos, nós somos muito fracos, nós somos muito errados, muito pecadores. O Senhor concedeu 10 leis, aonde hoje nós não conseguimos guardar na nossa cabeça as leis que Deus colocou para a nossa vitória. Se eu perguntar os 10 mandamentos, fica difícil, até para dar glória a Deus. E são as leis que o Senhor colocou para que hoje nós pudéssemos ser felizes. Não adorar outro Deus, não fazer imagem de escultura, não falar o teu nome em vão. Lembra do sábado? Santifica. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. São os 10 mandamentos. Aí começa a ficar apertado para nós, irmãos. Eu estou falando que Deus está mandando. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aí o Senhor, Ele é tão fiel e o amor dele é tão grande por nós, irmãos, que não tem o amor que nossos pais têm por nós, o nosso amor por nossos filhos, o nosso amor que nós temos pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, não chega uma gota do amor que Deus tem por nós. A ponto dele não pegou o anjo dele, ele não pegou o anjo dele e falou assim: vai lá na terra, ensina aquele povo lá, mostra aquele povo, ensina aquele povo a amar, ensina aquele povo quem é que faz milagre. Não, ele pegou o melhor dele, ele pegou Jesus Cristo, entregou na cruz pelas nossas vidas. Olha o amor que Deus tem por nós. Ele sabe da nossa limitação, só o nosso Deus é infinito, mas ele sabe que nós somos pequeninos. E por este fato, lá em Mateus capítulo 22, ele resumiu os 10 mandamentos para que a gente não fique perdido. Caramba, eu tenho que lembrar esses 10 mandamentos, senão vai começar a apertar para o meu lado. Mas só que Deus, ele é fiel. Ele entregou só 2: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Acho que agora dá para ficar melhor e dá para dar glória a Deus. Maravilha. De repente vocês podiam estar até esperando um culto de reteté, porque eu sou pentecostal, eu gosto do reteté. Estava esperando um culto para a gente pular aqui da cambalhota. Mas só que, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, ou a língua dos anjos, ou a língua dos homens, não seria como um metal que balança, que faz barulho, ou um sino que tire, sem caridade, sem amor. E a palavra está falando em Mateus 22, amar a Deus acima de todas as coisas. Glória a Deus. Muitos jovens foram passear. Eu falei com uma irmã lá na porta: vou orar por estes jovens para que eles estejam passeando fora do carnaval. Foram ver uma família, foram ver uns parentes. Porque, irmãos, testificando a palavra que o diácono falou aqui, eu vim com o intuito de orar pelos jovens. Nós vamos fazer oração por esses jovens que estão no carnaval. Porque muitas jovens desse carnaval vão voltar grávidas e não vão saber quem é o pai da criança. Muitos jovens vão conhecer a droga pela primeira vez nesse carnaval. Muitos jovens vão conhecer a bebida pela primeira vez nesse carnaval. E nós temos que abrir as portas e abrir nosso coração e abraçar esses jovens. Não vamos fazer cara de você se vira, você não escolheu. Amar ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar essas pessoas que vão voltar com problemas. Deus está nos preparando hoje para essa igreja receber pessoas que vão chegar aqui com problemas depois desse carnaval. Pessoas que são membros e também pessoas que não são membros que vão vir para aceitar Jesus. Glória a Deus. Irmãos, em cima da passagem de Salomão, Salomão começou a seguir os mandamentos assim como nós estamos seguindo. Eu tinha 2 anos na caminhada com Jesus. Eu era de uma outra denominação e achava que eu estava bem. Eu ia para o culto, eu ia para o culto de domingo, sentava, cantava, falava, mas só que eu não tinha isso aqui, irmãos. Ó. Bíblia. Tem um presbítero que fala a palavra jovem, jejum, oração e Bíblia. Se nós não tivermos esses 3 em conjunto, nós não vamos permanecer de pé. É uma verdade que tem que ser dita. Não adianta nós participarmos de um culto se nós não tivermos oração, Bíblia e jejum. Nós estaremos sendo alvo muito fácil do inimigo. Salomão, assim que foi levantado a rei, a primeira coisa que ele fez, quando ele foi designado a construir o templo, foi construir um muro em volta de Jerusalém. Como é que está seu muro nos dias de hoje? Nós estamos se preocupando em edificar o altar, o templo do Senhor na nossa vida? Como é que está o templo de Deus na nossa vida? Será que nós estamos com o altar limpo, puro, que nós possamos fazer um sacrifício vivo nesse altar? Será que o muro que nós estamos em volta, em nossa volta, eu falo muro espiritual, como é que está o muro no dia de hoje, irmãos? Salomão se preocupou em edificar primeiro o muro. Será que nós estamos se preocupando em edificar esse muro na nossa vida? Esse muro só é edificado através de oração, através de Bíblia, através de jejum. Porque assim os anjos que estão ao nosso redor, porque nesse momento há uma milícia de anjos em nossa volta. Aleluia. Eles estão com espada, nesse momento, degladiando com demônios no campo espiritual.
Se vocês começarem a buscar um ouvido espiritual, vocês começam a escutar até batida de espada, uma com a outra. Porque eles estão lutando pelas nossas vidas. Demônios querendo tragar nossas vidas. E os anjos do Senhor lutando por nós. Sabe por como que nós fortalecemos os anjos? Orando, joelho dobrado. E não é joelho para agradecer a Deus 5 minutos não. É 15 minutos, é meia hora de oração, irmãos. É fazer a coisa acontecer mesmo. Porque quando nós começamos a orar, os anjos estão com a espada. Eles vão descendo, eles vão lutando, eles vão partindo para cima. Eles são vitoriosos. Agora quando a gente deixa de vir para a escola dominical, quando a gente esquece da doutrina na quarta-feira, eu não sei qual é o dia aqui, um culto abençoado de domingo, aí a gente vai deixando os demônios ganhar espaço. Vão ganhando espaço. Salomão, no início da caminhada dele, ele subia um monte e fazia 1000. Ele fez 1000 holocaustos. Ele não subiu de carro, nem de ônibus, nem de nada não. Ele botava um bezerro nas costas e subia. Ia lá, sacrificava a Deus, voltava. Subia, fazia e voltava. Agora, eu comecei a analisar o estudo de 1 Reis sobre Salomão. E eu não ouvi falar mais lá na frente que ele continuava o sacrifício dele. Ele só sacrificou no início. Depois que ele estava repleto de ouro, porque a bonança na vida dele foi tão grande, a sabedoria, a unção que Deus derramou sobre a vida dele foi tão grande que chegava navios trazendo ouro, navios trazendo de tudo para ele. Certa vez a rainha Sabá foi fazer uma visita a ele, porque ficou ouvindo a fama de Salomão. Quando chegou no cais que ela tacou no navio dela, que ela desceu, ela dobrou o joelho perante um homem formoso, bonito. Ela dobrou o joelho e o homem perguntou: por que a senhora está dobrando para mim? Não, eu estou dobrando porque o senhor é o rei Salomão. Não, eu sou só o guarda do palácio. Porque eles eram tão formosos que ela pensou que era o rei. De tão lindo que era o reinado de Salomão. O que Deus fez por ele. Só que Deus também vai fazer isso por nós. Vocês querem? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Assim, eu vou falar para vocês, porque eu era um usuário de crack. Eu tenho 9 anos de conversão, irmãos. Eu tenho 46 anos, desde os 15 anos eu usava droga. Eu era usuário de crack, eu andava segurando minha calça lá na Vila Rubim. Eu andava descalço de madrugada. Nóia, como diz, as pessoas não podem chamar esse nome nóia. Usuário de crack. Só que a partir do momento que eu abri meu coração para Deus, para Jesus, Ele limpou minha vida, limpou minha vida. Ele me colocou no altar dele para pregar a palavra dele. Uma pessoa que muitas vezes a gente passa aí na rua e a gente fala: isso aí não tem mais jeito não, está enfiado no crack. Aí agora Deus está me levando lá na passagem do bom samaritano, que a gente passa com a Bíblia debaixo do braço para vir num culto abençoado como esse. E está um usuário de crack, você esquece de falar: Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida. Só que a gente olha só para o nosso umbigo. A gente tem que ser, irmãos, verdadeiros cristãos. Nós não temos que ter vergonha de carregar a Bíblia na mão. Nós não temos vergonha de falar do amor de Jesus dentro de um ônibus. Nós não temos vergonha de pregar a palavra de Deus na pracinha. Só que se eu falar, chamar hoje pessoas para ir na pracinha e pregar, tem gente que tem vergonha. Porque nós estamos vivendo um cristianismo sem Cristo. As igrejas estão caminhando de uma forma muito perigosa. Salomão parou de sacrificar, começou a dar lugar. Eu vou resumir a história. Salomão parou de sacrificar, parou de fazer as vontades de Deus. Deus apareceu para ele 3 vezes, lembrando a ele: dê testemunho, guarda os mandamentos, guarda os estatutos, ser homem, que você será próspero. E isso foi Deus só avisando. Quantos cultos vocês já vieram e Deus está avisando a vocês também? Deus tem avisado, Jesus, glória a Deus. Só que a nossa memória é muito curta. Se a gente parar e pensar, qual foi o dia do último culto aqui na igreja, pastor? Quando foi o último culto aqui? Quinta-feira. Culto normal. Quinta-feira. Quem estava quinta-feira aqui? Irmãos, se a gente começar a perguntar qual foi a palavra pregada no último culto, a gente não lembra mais. Nós estamos buscando muita prosperidade material na presença do Senhor.
Nós esquecemos que nós temos que buscar a nossa salvação, a vida eterna. Nós temos que buscar a morar no céu, para quando nós formos chamados para aquele grande dia, nós sentarmos à mesa e o Senhor Jesus vir com um banquete e servir, e você está sentado do lado de Abraão, do lado de Moisés, e ele servir a Santa Ceia, e você está ali participando daquele banquete. Glória a Deus. Só que nós perdemos o foco, irmãos. Salomão também perdeu seu foco. Salomão começou a idolatrar outros deuses. Ele começou a se misturar com mulheres estranhas. Assim também muitos crentes perdem a direção, porque começa a ouvir conselhos dos ímpios, começa a sentar no caminho dos pecadores, né? Na roda dos escarnecedores, e esquece de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, porque assim tudo prosperará. Será como uma árvore plantada à beira de ribeiros, onde dará seus frutos na estação certa, e onde suas folhas não caem. Está escrito lá no Salmo 1. Só que os escarnecedores muitas vezes estão dentro da igreja, disfarçados de crente. Bota até Bíblia, bota terno, anda com sapato duas cores, 5 cores. 5 cores. Mas só que são escarnecedores, fala mal do pastor, o círculo de oração não sabe orar, e aquele irmão que está na liderança do jovem podia estar lá. Nós temos que ter discernimento. Certa vez um anjo do Senhor estava num culto desse, e aqui no altar, cada altar de uma igreja tem um anjo. Aqui tem um anjo aqui nesse altar, ele guarda esta casa. O anjo estava olhando e ele viu Satanás lá atrás. Aí ele falou: o que aquele cara está fazendo aqui? Ele foi lá, chegou lá. Aqui é a casa de Deus. O que você está fazendo aqui, rapaz? Aqui não é lugar para você. Pega suas coisas e vai embora. Pega sua tralha agora. Ele pegou a capa dele que estava pendurada e foi embora. Passaram-se 10 anos. O anjo estava lá, guardando a casa. Quando ele olhou Satanás lá de novo, ele foi lá. O que você está fazendo aqui, rapaz? Você já foi mandado embora. Você não tem nada neste lugar. Eu só vim buscar esse preguinho que está na minha capa. Esse preguinho pode ser aquela mentirinha que ainda está dentro de nós. Satanás volta para buscar. Ainda aquela fofoquinha que ainda existe dentro de nós. Meu Deus! Aquela vontade de assistir uma novela, um Big Brother, a masturbação. Nós temos que ser criaturas em Cristo Jesus, porque assim as coisas velhas passaram. Tudo está se fazendo novo. Só que existe uma diferença: estar em Cristo Jesus e estar com Cristo. Nós podemos estar com Cristo. Não, nós temos que estar em Cristo. Nós temos que passar na rua, as pessoas olhar para mim, para a Bíblia, olhar para você, para a Bíblia, não ver Bíblia, não ver você, vai ver uma coisa só, porque vocês são testemunho vivo de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que dar testemunho. Assim a palavra está falando, que Davi e Deus falou para Salomão: guarda meus mandamentos, dê testemunhos, meus estatutos, e seja próspero. Nós vamos ser prósperos, irmãos. Glória a Deus. Deus tem uma bandeja para entregar na mão de cada um de vocês. Só que Ele sabe a hora certa de entregar. Ele sabe a hora certa de entregar. Porque Ele sabe, se Ele entregar um carro para quem está pedindo um carro, essa pessoa vai desviar. Vai pegar esse carro e vai... Salomão desviou. E ele tinha toda a sabedoria. Salomão começou a adorar outros deuses. Tem crente que no final do ano, quando vê a mega sena da virada, fica doido. Começa a adorar o dinheiro. Rapaz, eu acho que eu vou fazer uma festinha. Eu acho que o pastor não está me vendo, ninguém está me vendo. Só que não sabia que tem 2 bolas de fogo lá de cima olhando para ele assim, ó, você está aí, né? Eu tive um testemunho. Um dos demônios conversando comigo lá em Goiânia, e eu repreendendo ele, falando o que ele estava fazendo na vida do rapaz. Toda hora saía um e entrava outro. Filhinha. Tinha um funcionário que todo dia ele se masturbava de manhã, na hora do almoço e à tarde. O demônio na boca do rapaz falou para mim: eu estou do lado dele fazendo ele fazer aquilo. Por isso que nós temos que estar com o nosso mundo espiritual firme. Os anjos do Senhor com espada desembanhada. Satanás está ao derredor. Ele está ao derredor, mas entre ele e nós há anjos do Senhor, nos protegendo e nos guardando. Glória a Deus. Agora só depende de nós, se nós estivermos fortalecendo esses anjos ou não. Salomão fez com que tudo se perdesse. Ele construiu um templo maravilhoso, irmãos.
Muitos já sabem a grandeza do templo que Salomão construiu para Deus. Só que ali eles queimavam no altar daquele templo sacrifícios, eles adoravam. Só que depois de um tempo eles arrastaram aquele altar, a mesma coisa que pegar esse púlpito, colocar lá para o canto e aqui começar a fazer adoração aos deuses. Salomão começou a fazer isso. Por que ele fez isso? Porque os muros que estavam em volta dele começaram a se ruir. Uma mentirinha que a gente conta, uma fofoquinha que a gente conta. Quando a gente começa a falar mal do nosso irmão, a gente fala mal da igreja. Satanás só precisa disso aqui no muro. Ele não precisa de uma fenda, ele não precisa de uma porta dessa para entrar na nossa vida. Ele só precisa de uma fenda. Eu não estou aqui pregando de uma forma, eu nunca tive gideões, eu não sou pregador. Eu falo do amor de Jesus. E eu falo o que Deus fez na minha vida, irmãos. Se hoje eu der uma brecha para Satanás, ele entra na minha vida, ele mais 7, acaba com a minha vida. Só que o sangue de Jesus está sobre nossas vidas. O sangue foi derramado no madeiro. O sangue que aquele homem entregou a vida dele pelas nossas, está sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Agora só depende de nós mantermos ou não. Existem 2 caminhos na nossa frente. Depende de nós, qual caminho que nós vamos seguir. Eu falo para os jovens, Salomão era jovem, tinha sabedoria. Ele teve toda a sabedoria. Ele escreveu 3 livros: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E ainda escreveu 2 salmos. Olha a sabedoria que Deus deu a esse homem. Peça sabedoria a Deus, irmãos. Não peça carro, não peça bens materiais. Existem 3 tipos de prosperidade: prosperidade espiritual, prosperidade mental e prosperidade material. Quando você começa a absorver as palavras que são ministradas, os seminários, a escola dominical, vocês vão ter uma prosperidade espiritual, porque vocês vão estar recebendo as palavras de Deus, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. Agora a prosperidade mental é quando vocês começam a praticar o que vocês absorveram, praticar tudo que os ensinamentos que vocês estão tendo. Coloque em prática, irmãos. Coloque em prática. Não guarda no bolso furado para quando vocês saírem da igreja, cair na rua e vocês se perderem. Comece a colocar em prática tudo que vocês aprendem. Porque a prosperidade material, ela trabalha sozinha. É só vocês praticar a palavra de Deus que as coisas vão começar a acontecer na sua frente, você não vai entender. Eu estava dentro de um serviço pequeno, vamos botar de R$2.000. Deus tocou no dono da empresa, me ligou para mim lá fazer um serviço lá em Goiás de R$10.000 e ganhar uma alma para Jesus. Que maravilha! Então, a prosperidade material trabalha por si só. Não adianta a gente ficar louco, se batendo, querendo isso, querendo aquilo. Começa a fazer a obra de Deus. Eu percebi que quanto mais obra de Deus eu faço, mais portas vão se abrindo. Esses são os mistérios de Deus, irmãos. É isso que Deus quer que a gente entenda. É um pouquinho só de sabedoria que a gente usar, nós vamos começar a ver as portas se abrindo até onde não existe. Correntes se quebram, ferrolhos abrem. Nós temos um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele tem toda a força, Ele tem todo o conhecimento, Ele tem todo o saber. Então, irmãos, se coloque na posição de Deus. Não seja como Salomão, começar lá em cima, buscando sacrifício, holocausto, orando, seguindo os mandamentos. Aí depois vai passando o tempo, vai passando um ano na presença do Senhor. Aí daqui a pouco, morto na fé. Se nós não manifestarmos a nossa fé,